Pessoal, olá! Antes de assistirem a esse vídeo, é importante que vocês já tenham estudado razão, proporção e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Então agora a gente vai trabalhar com sequências proporcionais. Sequências diretamente proporcionais. Olhem essa tabela aqui. Então o que a gente pode perceber? Que os números na linha de cima estão aumentando, né? E também os números da linha de baixo estão aumentando, ok? Então isso aqui é característica de grandezas diretamente proporcionais, ok? Verifiquem que se nós multiplicarmos, né, o primeiro número aqui por 3, o resultado é o número da linha de baixo. E isso se repete para todos os números dessa sequência, ó. 4 vezes 3, 12, 6 vezes 3, 18, 10 vezes 3, 30, ok? E se você pensasse ao contrário, dos números de baixo para cima, então você teria a operação inversa, que seria a divisão por 3, tá? Ok. Então, nesse quadro, uma das sequências é obtida pelo produto ou pelo quociente de cada elemento de outra sequência por um número que é constante. O número 3, portanto, é chamado de constante K de proporcionalidade dessas sequências, tá? Nos problemas envolvendo sequências diretamente ou até inversamente proporcionais, se vocês descobrirem a constante K de proporcionalidade, vocês terão já praticamente resolvido o problema. Olha o que eu posso fazer quando as grandezas são diretamente proporcionais. Eu posso escrever a igualdade das razões aqui, ó. Vejam, 2 está para 6, assim como 4 está para 12, assim como 6 está para 18, assim como 8 está para 24, assim como 10 está para 30, tá? Então, os números 2, 4, 6 e 8 são diretamente proporcionais aos números 6, 12, 18, 24 e 30. Qualquer uma dessas frações, tá? Qualquer uma dessas razões, se você simplificar dividindo o numerador e o denominador, então vamos pegar aqui como exemplo 2/6. Vou dividir por 2 o numerador e o denominador, obtendo 1/3, tá? Vou pegar aqui uma outra razão, 8/24. Vou simplificar dividindo por 8 em cima e dividindo por 8 embaixo. Então, cheguei em 1/3 também, ó. Há uma igualdade entre as razões. E quando eu tenho a igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção, ok? Pessoal, aqui, ó, só pra gente lembrar, esse número 8 aqui, o que ele é? Ele é o máximo divisor comum entre 8 e 24. Você poderia ter feito essa simplificação, tá? Começando a divisão aqui por 2. Então, você chegaria em 4/12. Novamente, você poderia fazer a divisão aqui por 2, ó, ou até por 4. 2/6, novamente por 2. Observem que aqui nós fizemos, 1/3 aqui em cima, tá? Deixa eu apagar aqui. Eu coloquei errado. Então, aqui 1/3. Então, observem que se você souber o cálculo do máximo divisor comum, você não faz 3 divisões, 2 divisões, 3, né? Nós fizemos 3 aqui. Você faz apenas uma, porque você já terá o maior divisor comum, ok? Muito bem. Sequências inversamente proporcionais agora, tá? Vamos olhar a tabela. Então, eu tenho uma tabela aqui que na primeira linha os números estão aumentando, ok?
E na segunda linha, os números estão o quê? Então aqui está aumentando e aqui está diminuindo. Então isso é característica de grandeza inversamente proporcional. Agora vamos ver se existe uma constante K de proporcionalidade aqui, ó. Se eu multiplicar o 5 pelo 20, ou o 10 pelo 10, ou o 20 pelo 5, ou o 40 pelo 2,5, ou o 80 pelo 1,25, eu sempre vou obter o número 100, tá? Então isso aqui seria a tua constante K de proporcionalidade, ok? Por que isso? Pensem comigo. Vamos pegar aqui essas duas primeiras linhas, primeira coluna aqui, tá? Então você teria a seguinte razão: 5 está para o inverso de 20. Quando você for passar esse 1/20 que está dividindo, né? Você pode escrever inclusive assim, ó, 5 divididos por 1/20, que daí a visualização vai ficar melhor. Você vai aplicar aquela regra na divisão de frações. Repito a primeira fração, inverto a operação, que passa a ser uma operação de multiplicação, e inverto a segunda fração, ó. Dali que veio o número 100. 5 vezes 20. Isso se repete em toda a minha tabela, tá? Portanto, a minha constante K de proporcionalidade é o número 100. Também podemos escrever as seguintes igualdades, ó. 5 vezes 20 é igual a 10 vezes 10, que é igual a 20 vezes 5, tá? Até o final. E podemos escrever essa expressão como a igualdade de razões também, ó. 5 está para 10, porque aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais, então eu não posso dizer que o 5 está para 20, tá? Assim como 10 está para 20, assim como 20 está para 40, ok? 2,5 está para 5, porque aqui você está nesse sentido, né? Você está aumentando, ok? E não nesse, né? 1,25 está para 2,5. Então, conclusão, os números 5, 10, 20, 40 e 80 são inversamente proporcionais aos números 20, 10, 5, 2,5 e 1,25. Vamos ver agora a resolução de problemas. Problema número 1. 3 pessoas, pessoa A, pessoa B, pessoa C, compraram juntas um bilhete de rifa que dá um prêmio total de R$10.000, tá? Na compra do bilhete, a pessoa A colaborou com R$10, a pessoa B com R$15 e a pessoa C com R$25. Caso o bilhete seja o premiado, quanto receberá cada pessoa se o combinado foi que cada uma receberia uma quantidade, uma quantia proporcional ao dinheiro gasto, tá? Porque elas não colaboraram com a mesma quantidade para pegarmos agora o valor total do prêmio e dividirmos em 3 partes iguais, ok? Então vamos ver aqui a resolução ao lado. O que nós sabemos? Nós sabemos que a soma das partes, né, que serão distribuídas a cada uma das pessoas totaliza o valor do prêmio, que é R$10.000. E sabemos também que a pessoa A contribuiu com R$10, então A está para 10, assim como a pessoa B contribuiu com R$15, então B está para 15, assim como a pessoa C contribuiu com R$25. Esses números aqui dos denominadores dessas 3 frações, tá? Nós podemos simplificar dividindo os 3 ao mesmo tempo por um mesmo divisor, né? Então, nós podemos dividir aqui todos eles por 5. 10 divididos por 5, ó, 2. 15 divididos por 5, 3. E 25 divididos por 5,
5. Fazendo isso, eu simplifico os meus cálculos, trabalho com números menores, ok? Então, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso encontrar a constante K de proporcionalidade, porque eu sei que se eu somar as partes A mais B mais C, o total é R$10.000. Então, R$10.000 está para 2 mais 3 mais 5, que eu já simplifiquei e vou usar o simplificado, tá? Então, somando aqui 2 com 3 e com 5, eu chego nesse denominador, 10. 10.000 divididos por 10, 1.000. Então, esse valor aqui é a constante K de proporcionalidade. Agora tá fácil, já está resolvido praticamente o problema, ó. Basta multiplicarmos esta constante pelas colaborações de cada pessoa. Então, a pessoa A, ela contribuiu, só cuidado agora, a pessoa A contribuiu com R$10, mas você simplificou e utilizou 2 aqui, ó, para a pessoa A. Então, agora você vai ter que multiplicar essa constante K de proporcionalidade não por 10, e sim por 2. Professora, se eu não tivesse simplificado? Se você não tivesse simplificado, você não teria encontrado 1.000, você teria encontrado outro valor. E daí sim, você poderia multiplicar por 10, por 15 e por 25, tá bom? Ok, também está correto. Então, 10.000 vezes 2 vai chegar nos mesmos resultados. Faça o teste depois. Significa que a pessoa A vai receber R$2.000. 1.000 vezes 3, R$3.000 para a pessoa B. E 1.000 vezes 5, 5.000 para a pessoa C. Essa soma aqui, pessoal, não vai poder ser diferente de 10.000, que é o total do prêmio, tá? Somando as quantidades para conferência, ó, 2.000 mais 3.000 mais 5.000, 10.000, ok? Problema 2 agora. R$288 serão repartidos em partes diretamente proporcionais às idades de 3 crianças, de 4 anos, 6 anos e 8 anos. Quanto receberá cada criança? É um problema similar ao problema número 1, tá? Mesmo raciocínio de resolução. Então, vamos lá. Vamos encontrar a constante K de proporcionalidade. Eu sei que R$288 será dividido pelo total das idades, tá? 4 mais 6 mais 8, que totalizam 18. Dividindo 288 por 18, eu encontrei o número 16, que já é a minha constante K de proporcionalidade. Então, R$16 caberiam a cada uma dessas 18 partes, tá? Mas agora eu tenho que distribuir esses R$16 proporcionalmente às idades, que são 4 anos, 6 anos e 8 anos. Então, basta nós multiplicarmos esta constante por cada uma das idades. 16 vezes 4, então a criança de 4 anos receberá R$64, a de 6 anos receberá 36 e a de 8 anos receberá R$128. Vamos somar aqui as quantias recebidas por cada criança, 64, 36, 128, fecha o total a ser repartido em partes diretamente proporcionais, aqui do início do nosso problema 2, R$288, tá? Problema 3. Divida o número 260 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, tá? O raciocínio é o mesmo para encontrar a constante de proporcionalidade, porém para grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos montar aqui, ó. 260 está para o inverso de 2, perdão, o inverso de 2, olha aqui, ó. 2 sobre 1. Denominador, quando ele é 1, não precisa aparecer. Se eu inverter esse número, eu vou obter 1/2. 3
invertendo o 3, 1/3, invertendo o 4, 1/4. Então, 260 está para essa soma aqui, ó, 1/2 com 1/3 e com 1/4. Convém trabalharmos com as frações, porque aqui, observem, nós temos uma dízima periódica e perderíamos muitos valores aqui se dividíssemos o 1 pelo 3, somando na forma decimal, tá? Claro que depois a gente poderia arredondar, mas não fica legal. Vamos trabalhar com a forma fracionária. Então, o que eu fiz? Eu vou escrever essas frações agora, 1/2, né, que eu quero somar com 1/3, que eu quero somar com 1/4, para o mesmo denominador, ok? Porque eu preciso estar dividindo as minhas frações na mesma quantidade de partes. Então, calculando o mínimo múltiplo comum entre o 2, o 3 e o 4, eu encontrei o 12, ó. Então, 1/2, olha aqui, vai passar a ser o denominador o número 12. Eu multipliquei o 2 pelo 6 e deu 12. O que eu fiz embaixo, ó, eu repito em cima, tá? Eu estou transformando essa fração para uma fração equivalente a ela, né? A 1/2, com o denominador 12. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o 3. Eu vou multiplicar o 3 por quanto para dar 12? Por 4. O que eu fiz embaixo, né? No denominador, eu repito no numerador. Então, 4/12. E 1/4 agora. Quero que o denominador também seja 12. Então, tem que multiplicar por 3 o denominador e por 3 o numerador. 3/12. Ok? Ai, professora, posso dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima? Sim, é a mesma coisa. Divide pelo de baixo, não vai dar 6, multiplica pelo de cima. Ok? Então, somando essas frações, vocês vão chegar em uma fração que é 13/12, tá? Então, 260, se aqui é uma divisão, eu já posso transformar para uma multiplicação e passar essa fração que está aqui embaixo invertida, multiplicando, ó. Vejam, inverti a fração. Inverter não é trocar o sinal, tá? O que era denominador passa a ser numerador. O que era numerador passa a ser denominador. Então, multiplicando aqui, né? 260 por 12 e dividindo por 13... Ou, melhor ainda, me acompanhe aqui que a gente já faz uma revisão de frações. Eu tenho 260 sobre 1 para multiplicar por 12 sobre 13. Não estou usando a minha calculadora. Então, eu vou simplificar. Ó. 13 divididos por 13 dá 1. E 260 divididos por 13, 20. Olha como ficou fácil. 20 vezes 12, 240. Ok? Então, agora tem que tomar cuidado que, como a grandeza é inversamente proporcional, tá? Nós não vamos multiplicar a constante de proporcionalidade, nós vamos dividir esta constante por cada um dos números 2, 3 e 4. Então, vai ficar assim: 240 divididos por 2, 120, tá? Professor, eu não posso multiplicar? Pode, só que daí você tem que multiplicar o 240 pelo inverso do número 2. E o que você vai fazer no final das contas aqui? Uma divisão, da mesma maneira que eu fiz aqui. Então, eu já vou fazer direto a divisão. 240 por 3 e 240 por 4. Somem as partes, tá? Verificando se o total é o número 260, ok? É isso. Até a próxima.